Bom, tudo bem? Espero encontrá-los bem quando assistir esse vídeo. E mesmo depois desse pandemônio, que começou como pandemia e virou um pandemônio, né? Transformando a nossa questão hoje de internet, rede social, numa uma questão alucinante, né? E hoje eu tenho o prazer, né? Eu não consigo nem medir o prazer. Até tentei pegar uma fita métrica aqui para medir o prazer e ela limitou, né? Peguei uma trena também, não deu, né? Eu tenho Renata Baião, né? Para quem sabe, de repente eu até falei com ela: posso só chamar de Renata Baião, não preciso chamar de doutora, de juíza. Ela falou: se você fizer isso, eu não gravo. Então ela até me avisou. Tem momentos certos, é que nem eu. Às vezes estou chamado de professor, às vezes chamado de Ácia, às vezes é de Márcio, outras vezes me chamam de outros nomes, mas eu não atendo. Gente, eu vou parar um pouco de falar aqui, porque eu vou chamar ela aqui na tela para poder falar, se apresentar para todos vocês, né? Quem é, o que faz, o que come, aonde ela vive, quantos gatos ela tem. Eu quero que ela fale isso para vocês aqui. Então, hoje a minha convidada é Renata Baião. Renata, quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui com você. Obrigado pela sua disponibilidade, né? E eu quero que você se apresente para o povo aqui, por favor. Bom, o meu nome é Renata Baião, eu sou juiz aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu sou membro do Núcleo de Direito Digital da Escola Paulista da Magistratura, eu sou pesquisadora do Blockchain Research Institute aqui no Brasil, eu sou professora, inclusive da pós em Manaus, convidada pelo professor Assi, dentre outros institutos, e, enfim, venho me dedicando a estudar o direito digital e as repercussões dele nas diversas esferas e searas há bastante tempo já. A tecnologia sempre foi muito presente na minha vida. E hoje eu tenho a honra de vir conversar com essa pessoa que é um profissional tão competente, tão responsável, assim, uma pessoa tão admirável, que é o professor Assi. É uma alegria enorme poder estar aqui. Estava conversando com ele antes e disse assim: nossa, 1 hora vai ser pouco, porque a gente fala mais do que. Somos duas pessoas muito extrovertidas, muito comunicativas, então, assim, eu tenho certeza que a próxima hora vai ser muito bem aproveitada. E vamos lá, né? Professor, o senhor quer começar? Vou começar. Vou fazer uma apresentaçãozinha aqui rápida, até porque, como é o Marcos Assi convida, às vezes as pessoas não têm noção quem está aí à frente, né? Então, eu quero aproveitar aqui esse ensejo, já que tem, né, o material. Vou apresentar uma coisinha rápida aqui para vocês, né? Quem é Renata Baião? Na realidade, Renata Barros Souto Maior Baião. Esse nome impõe respeito até pelo tamanho dele, né? Souto Maior Baião. Aí eu vou te contar. Ela já falou juíza de direito, né? Membro do Núcleo de Direito Digital. Isso aqui, gente, é uma parte do currículo dela, né? E vou mais adiante, só para apresentar. Para quem não conhece, né? Eu até achei engraçado, porque assim, o nome do site é Milk Point, né? Então, o ponto do leite, né? Porque o assunto era sobre a Vigor e a Danone, falando sobre iogurte grego. E ela foi a juíza que colocou todo esse processo. Eu não vou querer que ela entre no mérito aqui, é só para que vocês entendam há quanto tempo, né? Assuntos interessantes, para quem gosta de iogurte grego, é bom dar uma olhada o que aconteceu com a Vigor e a Danone. A justiça se divide nas decisões sobre pessoas que tentam recuperar bitcoins presos na Atlas Quantum, né? E olha só, isso aqui é de 2019, né? Que a própria Baião, né? Renata falou sobre a operação de blockchain, nós vamos falar isso já, não quero antecipar, fazer spoiler antes da hora. Olha só outra coisa importante, justiça dá 30 dias para que o metrô de São Paulo esclareça o projeto de câmera de reconhecimento facial, né? Eu recebi esse parecer dela, eu falei assim, meu Deus, isso parece um poema, ela não pode falar, não quero que fale sobre o assunto, é só para vocês saberem aonde estão os principais trabalhos, e quem conhece muito de direito digital, é bom para que você que está estudando, vai procurar isso, você vai ter exemplos reais, né?
para quem estuda sobre isso. Olha só, conferência sobre blockchain e criptomoedas, nós vamos falar aqui também do criptoativos e tudo isso, né? Para quem é apaixonado por tecnologia, o potencial do blockchain na transformação das sociedades e governos. Smart contracts, são contratos inteligentes, né? Eu vou fazer uma pergunta rápida com ela a respeito disso também. Olha só, né, gente? Olha só, dá uma olhada. Eu fui procurar lá no Blockchain Conferência. Olha só, a nossa convidada tem participado, né, dos eventos, né? E é interessante que eu vejo ela postando as coisas em inglês. Eu falo assim, meu Deus, né? Meu Deus do céu, eu vou falar alguma coisa para ela aqui. Daqui a pouco eu falo assim, meu Deus, esse cara não consegue nem falar português direito. A gente enrola um pouco. Eu não sou o Joel Santana no inglês, mas eu dou as minhas cacetadas. Olha só os eventos. Afinal, blockchain é incompatível com a Lei Geral de Proteção de Dados? Ih, caramba, será que é? Será que não é? Vamos ver, né? Quero saber também. No juridiquês, não tem vez. Juiz alerta para consequências de injúria e difamação na internet. Jesus, internet é um mundo que eu tenho medo de vez em quando, né? Porque as pessoas, elas focam em alguma coisa até arrebentar com todo mundo, mas daqui a pouco eu quero conversar isso com ela também. Então, aqui, ó, tem material, se vocês quiserem, procurem sobre esse assunto, está lá no Estadão. Outra coisa, que lá, o uso de criptoativos tem que ser mais fácil, diz pesquisador. Eu também concordo, porque as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é isso, e é um dos motivos que eu convidei ela para dar aula na pós-graduação aqui em São Paulo, de controles internos e compliance officer. Ela vai também. Fica tranquila, vou lembrando. Né? E na ESP, lá de Manaus, que é um MBA de GRC, o primeiro MBA desse porte na região norte, né? Nós somos os pioneiros a implementar isso lá, e ela, óbvio, é minha professora lá, né? E ela fala justamente sobre essas questões, e ela, como Renata Baião, pesquisadora do BRI, todo mundo, quem é BRI? Aí eu fui buscar, é o Blockchain Research Institute, tá? Onde ela representa eles aqui no Brasil. Né? Conheça lá o canal do YouTube, dá uma procurada, vai se informar, meu filho, a informação está lá. E, para finalizar, tem aqui, né? Ela postou esses dias aí no LinkedIn, né? Que ela está participando dessa revista dos tribunais. Eu vou perguntar um pouquinho mais sobre isso, temas sobre proteção de dados. Ela é uma das pessoas que participou disso. E para quem quiser e estiver com o inglês afiado, aí, ó, em 7 de outubro de 2020, ela vai estar falando sobre... Vai falar sobre o que aqui? Blockchain, criptomoedas? O D4A é o Democracy for All. Então... Por favor, repita. D4A outra vez, por favor. O D4A é o Democracy for All, né? Ano passado, o D4A fez parte da Barcelona Blockchain Week, que foi em Barcelona, né? Você até mostrou ali nas conferências, na parte que você falou das conferências. E ano passado eu falei sobre como o blockchain pode auxiliar a justiça e participei também de um painel sobre blockchain, privacidade e dados de saúde. Isso é importante também, né? Dados de saúde. E esse ano eu vou participar de um painel também com temáticas parecidas, porque a ideia é pensar nesse conjunto de direitos digitais, como promover acesso a esse conjunto de direitos digitais, mas, ao mesmo tempo, fazer um acesso que não venha a ser abusivo, que não venha a trazer muitas das consequências que a gente vê hoje. Né? Então, são essas discussões que a gente vai promover esse ano lá. E vai ser incrível, o evento é gratuito. Opa. Então, para quem quiser se inscrever, vai ser online. Então, e olha, os palestrantes são... Eu sou muito suspeita para falar. Ano passado foi espetacular. E eu não tenho dúvidas de que esse ano vai ser ainda melhor. Eu vi que essa semana você participou, estava acompanhando uma premiação, é isso? Estava tendo uma premiação essa semana? Ano passado... E você estava lamentando que não ia poder viajar. Eu vi uma foto sua. Esse ano eu não vou poder usar o vestido. Eu falei, não, olha só, está lamentando que não poder usar o vestido para viajar.
Olha só, você me segue, mas eu também não te perdoo. Eu tô vendo, eu tô vendo. Alberto fala assim, então os stalkers, eu fiquei stalkeando, né? Então, É que ano passado eu fui participar do Blockchain Revolution Global e do Summit do BRI, que é um evento mundial que o Blockchain Research Institute promove no Canadá. E um dos eventos que fazem parte desse conjunto de eventos do Blockchain Revolution Global é justamente o prêmio, o Enterprise Blockchain Awards. Okay. E esse ano ele foi feito online. E ano passado eu estava em Toronto participando. Lindo. Amo aquele lugar. Fui estudar inglês lá. Eu voltei apaixonado para aquilo. Cheguei a assistir jogo de NBA para finalizar o meu tour no Canadá. Nossa, assisti um jogo do Toronto Raptors. Você não tem noção. Eu fui dormir 4 da manhã, porque eu estava assim, ó, pilhado de ter jogo. É demais, é demais. Eu não tive tempo de conhecer Toronto direito, porque eu fiquei, no primeiro dia, eu fiquei no BRI, depois foi o evento fechado para os membros, 2 dias do evento mundial, e aí eu tive que voltar, né? Vontade não me faltava, mas enfim. Eu tinha os finais de semana livre, então eu podia passear. Então eu tive um momento que eu podia. Nossa, eu tirei foto no ônibus assim, de estudar, tirei foto tudo quanto é lugar. Então eu tenho o meu caminho. De vez em quando eu pego as fotos aqui, fica assim, ó. E eu ainda tenho contato com a família que me hospedou no Canadá. Sim, né? Que ótimo. Que a filha ótimo. deles só tem 20 anos. São mais 20 anos que eu fui para lá. Então a filha deles já tem 20 anos. Ela estava tentando engravidar na época. Que ótima. Eu quero, assim, a próxima vez que eu for a Toronto, eu quero aproveitar um pouco mais, mas o pouco que eu vi já me impressionou. Sim. O pouco que eu vi já me impressionou. Muito organizado. Uma cidade subterrânea, né? E eu fui numa época lá que falaram para mim que estava começando a primavera, peguei menos 15. Eu falei, nossa, a hora que for a primavera, os caras estão de brincadeira comigo. Mas vamos mudar esse assunto, que aqui não é agência de turismo, nós não viemos falar de turismo, entendeu? Primordial. Eu vou começar com esse assunto contigo, porque assim, eu participei de um evento há uns anos atrás, até com a Darius, né, que era o GRC, Governança, Riscos e Compliance, e o DRD, né? E teve uma pessoa que foi falar sobre Bitcoin na época, né? E eu, assim, dizem por aí que eu sou especialista em prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Eu disse que é prevenção, que eu não trabalho com lavagem de dinheiro. São duas, né? Quem trabalha com lavagem de dinheiro está sendo julgada por você. Quem trabalha com prevenção, não, entendeu? Olha a diferença grande. E eu falei que o Bitcoin poderia favorecer a lavagem de dinheiro. Aí ele falou, não, mas o Bitcoin não foi criado para lavar dinheiro. Eu falei assim, meu amigo, nenhuma moeda é criada para lavar dinheiro. As pessoas entendem o processo, se beneficiam das fragilidades da questão. Eu queria muito que você aqui começasse, até porque vai ser justamente esse primeiro, né? Blockchain, criptoativos. Explica um pouquinho para as pessoas que não estão familiarizadas com isso, porque sabe que tem muita gente que está perdidão. E eu gostaria que você, nosso especialista de plantão, pudesse dar um breve relato, porque senão a gente já sabe o que deve... Não, breve relato, eu não consigo falar brevemente sobre blockchain, então já fiz o meu disclaimer. Fica à vontade. Sim, já fiz o meu disclaimer sobre o assunto. Então, primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte, o que é blockchain? Quando a gente olha para uma blockchain, o que a gente vê? E eu vou ser rápida com relação à definição para conseguir responder essa pergunta também rapidamente, de maneira mais objetiva. Fica tranquila que o tempo é seu, tá? Fica cegado. Você então, que qualquer manda. coisa, você divide a live em duas também. Bom, vamos lá. Blockchain é uma estrutura de dados organizada sob a forma de uma contabilidade de tripla entrada. Bom, quando a gente pensa em estrutura de dados, o que são estruturas de dados? Um livro razão é uma estrutura de dados, uma tabela de Excel é uma estrutura de dados, uma lista telefônica é uma estrutura de dados. Então, não é um conceito complexo. A dificuldade vem na organização dessa estrutura.
Na contabilidade de dupla entrada, a gente sabe que a cada saída corresponde a uma entrada, e quando a gente apura as entradas e as saídas, a gente alcança um saldo zero. E o que seria a terceira entrada? É uma camada de validação. O que isso significa? Que todas as transações que são realizadas na blockchain, elas vêm com uma camada de validação em rede, ou seja, a rede inteira chancela aquelas transações. Então, quando a gente pensa em blockchain, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, quando a gente fala em estrutura de dados organizada sob a forma de tripla entrada, primeiro, blockchain não é um banco de dados. Esse é um erro muito comum. Não é uma ferramenta, pode ser utilizado como, mas não é um banco de dados eficiente. Porém, ele é um mecanismo de registro de transações muito, muito eficiente. Tão eficiente que ele resolveu um problema que até então, que até 2008 não tinha solução na internet, que é o problema do duplo gasto. E antes que vocês levantem as sobrancelhas e me olhem com olhos arregalados, é muito fácil da gente... Ó lá. Tipo assim, lembre-se, porque eu sou de contabilidade, eu tenho meu perfil contábil. E muitos amigos meus de contabilidade têm um desespero quando falam de blockchain, porque entendimento disso. Mas toca o barco aí, desculpa. Foi só para mostrar minha sobrancelha que eu também estou assim. Tá? Não, mas não tem, imagina, é que, na verdade, quando a gente busca o conceito de blockchain na literatura técnica, a gente não encontra um conceito uniforme, né? Mesmo buscando o primeiro artigo que fez referência a uma blockchain, a uma cadeia de blocos, que é um artigo da década de 90, a gente não encontra uma definição clara, né? Então, muitas definições confundem a forma de o funcionamento, o mecanismo de funcionamento, os mecanismos de segurança e, enfim, outras características e atributos com o que vem a ser. E quando a gente fala um livro razão distribuído, é algo que também não nos diz muita coisa, se você for pensar bem. Distribuído em que sentido? Né? Então, o que é um livro razão? Um livro razão, ele é uma estrutura de dados. E esse aspecto distribuído, ele vem justamente por conta da camada de validação em rede. Porque a rede, conforme ela vai processando as transações, ela vai validando aquele conteúdo. Se o conteúdo não for verdadeiro, ou se o conteúdo, por algum motivo, não for preciso, ou alguém tentar fazer uma transação que não é comportada, vamos imaginar, alguém que tem um saldo de 30 bitcoins tenta fazer uma transferência de 50. Essa transação não vai ser confirmada pela rede. Então, nós temos essa terceira camada de validação. E o problema que o blockchain resolve é o problema do duplo gasto. Por quê? Até então, no meio digital, a gente não tinha como individualizar um ativo digital de maneira eficiente. O que isso quer dizer? Eu gosto de usar um exemplo, que até quem eu vi usando esse exemplo a primeira vez foi o Don Tapscott. Ele faz a seguinte referência: todo mundo já enviou um e-mail com arquivo anexado, certo? Se você já enviou um e-mail com arquivo anexado? Até errado já também, né? Pedi para desconsiderar depois, mas já enviei também. Só para mim você já mandou uns 4, vai. Não, já mandei bastante coisa. A gente pode trocar com você a informação que eu sei que ela fica bem guardada, eu tenho certeza. E tem umas coisas que a gente vai trocando de informação. Exatamente. Então, assim, vejam, quando você me mandou os arquivos anexados, os originais desses arquivos permaneceram no seu computador e o arquivo que me foi encaminhado foi uma cópia. Ok. Então, o que a blockchain faz? Quando eu remeto bitcoins da minha carteira para a sua carteira, por exemplo, o bitcoin efetivamente sai da minha carteira. É como se o arquivo original saísse do seu computador e viesse para o meu. É isso que a blockchain faz. Entendi. Porque quando a gente começa a criar cópias infinitas de um ativo digital, esse ativo digital, ele perde valor. E
Jesus! Me conta, desabafa, abre o seu coração. Não, eu tô aqui só ouvindo isso, porque assim, a gente lê bastante, a gente. Até porque, só para você ter uma noção, é tão complexo isso, né? Porque É. às vezes eu converso com amigos meus que têm, por exemplo, bitcoins, né? Uhum, E ele fala assim: se onde eu lanço aqui no ativo da minha empresa? Eu falo assim, mas você comprou pela pessoa jurídica ou pela pessoa física? exato. Se você comprou como pessoa jurídica, existe uma forma de se pensar que isso seria um investimento, tá? Como se você estivesse aplicando um fundo de investimento. Até porque é tão complexo isso, por isso que eu fiz questão de perguntar isso para você logo no começo, porque assim, a gente tem dificuldade, porque assim, nós contadores, né? Eu estou tentando evoluir, né? Nós contadores temos essas inovações. Não é complicado, digo para você, porque assim, para o pessoal de contabilidade está acostumado com aquele padrão, formalização. O IFRS, né? Só para você ter uma Uhum, noção. Eu até brinquei outro dia numa aula que queria dizer IFRS, né? Pessoal, o que quer dizer? O nome correto é International Financial Report Standard, é uma padronização uhum, das questões da contabilidade. Então, a contabilidade de um banco na Europa tem que fazer igual do Brasil, dos Estados sim. Unidos, uma indústria, mesma coisa. Aí eu até brinquei com a aluna, falei assim, mas no Brasil nós traduzamos como e ferrou o resultado semestral, não sei fazer, entendeu? Ninguém preparou a gente na faculdade para falar que existia o S-Gap, para falar que existia a IAS-Gap. Aí vem Uhum. do nada para muita gente, né, essa questão do tal do IFRS. E aí você começa a se adaptar a um modelo de essência da contabilidade. Aí vem agora as questões de tecnologia, né? O blockchain, os criptoativos. Você não tem noção a dificuldade que as pessoas têm para poder classificar isso e tratar Ah, isso. eu tenho noção. Eu tenho noção, porque os criptoativos eles podem assumir várias naturezas diferentes. Então, por exemplo, você falou de fundo de investimentos, né? Tem uma solução em blockchain que criou um token para representar a fração de fundo imobiliário, que facilita a transferência Sim. dessa cota de uma pessoa para outra. Ele não foi, ele foi concebido por um brasileiro, mas ele está na Suíça. Tá. Ele não conseguiu, não é que ele não conseguiu, na verdade, a Suíça recebeu a solução de braços abertos, Uhum. né, e acabou sendo mais interessante para ele concentrar os negócios dele lá. Mas nós temos tokens que se comportam, ora como moeda, ora como direito de acesso, ora como fração de sociedade. Não dá nem para dizer bem que é uma ação, porque não tem um caráter de venda de venda de direitos acionários, Sim. entende? Então, assim, existe realmente o direito e a contabilidade vão passar por um momento de ressignificação muito grande, muito grande. Só que, assim, essas moedas e aí eu falo moeda Sim, sim. num sentido bem lato, porque eu não gosto da terminologia criptomoeda, e eu já vou te explicar por quê. Porque, assim, moeda tem algumas características, a unidade de conta, a reserva de valor e assim por diante. E o Bitcoin tem todas essas características. Só que o Bitcoin não tem uma característica que, para mim, é fundamental, que é o efeito liberatório. Ou seja, se eu quiser comprar um pão de queijo na esquina e pagar com Bitcoin e o padeiro não quiser me entregar o pão de queijo, ele não precisa, não tem obrigação de me entregar. Olha, olha, o povo vai assistir isso aqui, o povo vai surtar emocionalmente, porque é Isso uma questão da essência, né? Que eu falo, hoje todo o processo, ele sai da forma padrão, aquele padrão quadradinho e tal, e vai buscar uma essência, né? é Do isso, processo, né? é isso. Então, Entender a você vai, essência da operação, né?
E o que eu falo para os meus alunos, né, eu apresento todas as naturezas dos tokens, e às vezes um mesmo token pode se comportar de 4, 5, 6, 7 formas diferentes. Então você tem que observar o token realmente no processo. Qual é a função que ele exerce naquele processo? Então, eu gosto de dizer assim, eu proponho, né? Porque quem sou eu, assim, para bater o martelo em qualquer coisa, mas assim, eu proponho uma natureza jurídica funcional. Então, por exemplo, se esse token ele tem um valor patrimonial, juridicamente eu brinco, olha, então tá, nós estamos aqui diante de um bem jurídico imaterial, porque ele é criptográfico, ele começa no meio digital, com valor patrimonial. E o Bitcoin, se ele é adquirido numa corretora, você consegue estimar com razoável tranquilidade o valor patrimonial dele. Sim. E contador adora, né? Eu quero dados que corroborem ou colaborem com o lançamento contábil. Eu quero, né? Porque ele quer um recibo, ele quer uma informação para poder colocar. Isso. Vale tanto como que eu valorizo isso, né? Exatamente, Até exatamente. porque existe uma questão na contabilidade com o IFRS, que é o ajuste a valor presente. Aí é um Você, problema. você tem um papel e ele tem que ser atualizado, tem taxa de juros, quanto que ele vale até aquela data. Então, isso é uma questão que a gente começa, né, a criar todo um processo interno de registro, de controle, né, de conformidade. Olha só, a palavra Sim. conformidade ela tem que aparecer, não tem jeito, né? Não tem, não tem. Não, não, mas está certo, porque tem mesmo. Essa, assim, ó, essa é uma realidade com a qual a gente não deve brigar. Né? O Yuval Harari ele fala que a evolução tecnológica ela não é democrática, e de fato ela não é. Não. Porque ela acontece apesar da nossa vontade. Sim. Né? Entretanto, a gente não pode ignorar essa realidade. Até porque, e aí, para mostrar como o blockchain é diferente de Bitcoin, né? Nós temos rede. Qual é a grande vantagem, né? Além de resolver o problema do duplo gasto, né? Então, o Bitcoin eu consigo transferir aquele valor de uma pessoa para outra, e o que estava na minha carteira efetivamente sai da minha carteira para ir para a carteira de outra pessoa. Ok. É assim que o Bitcoin funciona. Então, eu não preciso mais de um intermediário para me assegurar de que eu tenho saldo para transferir, de que eu tenho saldo para pagar o custo dessa transferência e de que a carteira de destino existe. Eu não preciso mais disso, eu não preciso mais desse intermediário. Sim. E as transações, elas acontecem de forma muito ágil. Cada bloco do Bitcoin ele é minerado, em média, a cada 10 minutos. E a rede, ela tem um ajuste que acontece mais ou menos a cada 2 semanas para que ela permaneça sempre com esses 10 minutos, tá? Então, você consegue transferir uma quantidade absurda de valor de um ponto a outro, qualquer outro ponto do globo, Sim. em 10 minutos. Então, veja, você me fez a pergunta sobre a lavagem de dinheiro. Sim. É possível lavar dinheiro com Bitcoin? Só que qual é a grande, entre aspas, vantagem? A velocidade. A velocidade da transação, ela realmente vamos lá, é um diferencial competitivo para todo mundo que usa. Sim. Para todo mundo que usa. Só que o blockchain tem um atributo também que é o seguinte: ele torna todas essas transações imutáveis. Porque imagina, se sai Bitcoin da minha carteira e vai para a sua, e depois eu mudo o conteúdo dessa transação para restabelecer o valor da minha carteira, eu não tenho mais como fazer a transferência de valor ponto a ponto sem duplo gasto. Sim. Então, quando ele mantém esse registro imutável, ele também cria um registro imutável da cadeia de prova. Aí.
Ai, Jesus, eu começo a ter uns, né, Começa a ficar agitada. Eu sei, eu te entendo. Eu te entendo. Outra, o Bitcoin normalmente é uma porta de entrada, justamente porque tem essas transações todas transparentes, a gente pode acompanhar essas transações sendo feitas ao vivo, tá? E, enfim, esses endereços, eles são públicos. Tá? Inclusive para cadastrar o endereço, e quando houver movimentação do endereço, receber um alerta. Tá? Então é possível fazer esse monitoramento. Eu não estou com o meu livro aqui de investigação na blockchain, investigação de criptoativos, ficou na sala, mas enfim, numa outra live eu mostro. Tô só com os teus aqui, ó. Né? Mas existem outros criptoativos que têm uma preocupação em resguardar a privacidade. E aí aqui, eu não estou dizendo que o Bitcoin ele é usado ou não é usado, ou que Bitcoin é coisa de criminoso. Não, não é. Aliás, nenhum desses papéis eu quero deixar bem claro que tudo é feito para trabalhar com gente honesta, com perfil de honestidade, de conduta. Exato. É que a mesma coisa, outro dia eu falei no treinamento de PLD, só para você ter uma ideia. O cara que trabalha com gado, ele pode lavar dinheiro? Pode. Pode, porque ele compra o boi, sabe Deus da onde, ele põe no pátio dele, depois leva para o frigorífico para bater, o frigorífico manda buscar, porque ele tem uma quantidade para bater. Sim. Abateu, ele recebe lá o certificado de produtor rural e troca isso em qualquer banco. Beleza, depois compra boi, não propriamente com esse dinheiro. Desculpa, aí o fluxo é outro, aí a gente tem que olhar, né? Sim. É aquela história da lavagem dinheiro, assim, siga o dinheiro, né? Se você seguir o dinheiro, você vai ter. Mas esse é o ponto. Na blockchain do Bitcoin, você consegue seguir o dinheiro. Sim. Entendi. E você consegue seguir o dinheiro desde a primeira transação. Desde a entrada dele até para onde ele foi. Até para onde ele foi. Você consegue seguir todos os Bitcoins criados, você consegue seguir. Desde o momento que ele foi criado até onde ele está agora. E nós teremos um número limitado de Bitcoins. Sim. Então, assim, na verdade, é possível, é possível lavar dinheiro de várias formas. Vixe, você não tem noção. Né? Se você precisa assistir um treinamento meu de prevenção a lavar dinheiro, você vai falar assim, esse ACE deve lavar dinheiro, porque não é possível que saiba tudo isso, né? É que uma vez eu falei isso lá no evento em Brasília, né? Que o pessoal perguntou lá, professor, como que o senhor conhece? Você, eu moro na periferia, mano. Você não tem noção. Lá o bagulho acontece. A gente fica sabendo sem precisar. O cara vem contar para você como que ele fez para comprar mais barato. Assim, Jesus, eu não estou ouvindo isso, né? Então, assim, processo, claro, né? E a gente tem que pensar o seguinte, a atividade criminosa, ela é muito criativa. Né? Quem quer burlar a lei é muito criativo em encontrar meios, métodos e formas. Eles estudam mais que a gente, você quer saber. Eles criam todo um ferramental. 5 pessoas criando uma coisa boa e tem uns 15 tentando saber como burlar aquilo, como tirar evidência, como tirar o processo, né, de investigação. A gente tem que... Por isso que às vezes eu falo, a gente trabalhar com prevenção à fraude, prevenção à lavagem de dinheiro e anticorrupção, você tem que entender como funciona, porque senão você não vai ser efetivo. E a mesma coisa no blockchain, para as pessoas entenderem isso, precisa entender o funcionamento, o lastro, a operação, como que funciona, para a gente poder ter isso. Por exemplo, assim, o Bitcoin não tem lastro. Então. Só que eu também gosto de lembrar as pessoas que dinheiro também não tem. A gente trabalha com modelo de reserva fracionária. Né? Só que o que acontece é que hoje em dia o nosso modelo ele é centralizado. Então, nós temos uma centralização de informações e informação tem um custo. Sim. A blockchain, ela permite que essa informação seja distribuída na rede. Então, ao invés de estar centralizada num ponto, todos têm acesso à informação ao mesmo tempo. Entendi. E como ela é imutável e transparente, ela vem se mostrando um recurso extremamente eficiente para diversas operações. Tanto que
a Ripple, por exemplo, é utilizada para transferências de valores no sistema bancário. Porque, veja, a maior parte de transferência de valores internacionais que acontece não é por grandes investidores, não, é por famílias de imigrantes. E muito do valor que as pessoas enviavam para os seus familiares nos seus países de origem era capturado em tarifas bancárias, por exemplo. Sim, sim. Né? Eu estou em banco desde 1985. Então, Usei muito o sistema SWIFT para poder fazer transferência internacional de valores. Exatamente. Sabe, que as pessoas, às vezes, elas não têm noção de como evoluiu isso, né? Eu falo, você estava num outro estado, para você sacar, você tinha que ir no banco, o banco tinha que mandar um telex. Aí, o telex mandava um código, aí ele permitia uma ordem de pagamento. Aí ele recebia o teu cheque lá, demorava 7 dias para compensar, dependendo de onde você estava, e bloqueava o seu dinheiro aqui em São Paulo para poder sacar lá. Aí agora o Banco Central está soltando o Pix, que é a transferência. Exatamente. Né, tempo real, exatamente. O pagamento. Então, essas questões as pessoas precisam entender que isso a gente também tem que entender como funciona para também não ser envolvido em fraudes e saber sem como dúvida. utilizar todo o ferramental. Esse que é o primordial, né? Porque mas sem dúvida. Que a história tá louco. O pessoal fala assim, nossa, o aço é pré-histórico. Mais ou menos. Mas, veja, a gente tem que saber de onde a gente veio para ter mais ou menos uma ideia de para onde a gente vai. Sim. Porque no final das contas, e aí até dando um spoiler no final das minhas aulas, né? Eu digo assim, gente, é tudo uma questão, é só o princípio, mas é tudo uma questão de princípio. Sim, exatamente. Né? Então, assim, se nós mantivermos os nossos valores, os nossos parâmetros, de uma maneira muito, não é? Esse é o ponto. Nenhuma tecnologia vai ser boa ou ruim em si, Sim. só de olhar para ela. Depende de que usa. Tem gente que usa o carro de forma errada e faz as bobagens que tem gente que usa muito bem. Depende. Eu acho que é tudo uma questão de como você usa e para que você usa, sabe? É isso. E veja, a blockchain permite que a gente programe a governança em rede. Sim. Que também é muito bom. Nós temos muita coisa, né, para as pessoas entenderem, né? Que precisa mudar o modo de pensar, de agir, né? Então, assim, a gente tem que saber qual o público-alvo que a gente lida, né? Exato. Né? Por exemplo, ter pessoas de mais idade com smartphone é complicado, pessoa mais nova não consegue. O jovem hoje, ele nunca foi no banco, ele abriu a conta dele pela internet, tirando selfie e tal. Não, e de maneira geral, eu não sei você, mas assim, eu podendo resolver pelo smartphone, eu prefiro. Eu tô assim também. Outro dia o gerente falou assim: você nunca veio aqui? Eu falei assim, filho, só vou quando dá problema. E você só sabe que eu vá. Para a de título de capitalização que você me vendeu, porque aí isso, né? Só ele lembra que tem que vender. Mas assim, veja, assim, não queira que eu vá na agência, porque se eu for é para resolver problema. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Né? Mas então, assim, ó, eu até aproveitando, porque assim, eu tenho certeza que a gente vai, né, alongar com isso. Se o povo quiser, assistam as suas aulas, dicas, para quem não assistiu, né? Eu estou até pensando em comercializar a tua aula à parte. Nós vamos fazer vender a aula à parte, cobrar a parte. Você quer assistir, quer entender? Você vai, assim, aí a gente vai entender. Lógico que eu não vou fazer isso, não é meu perfil. Eu sei. Mas, porque isso é um assunto tão importante que eu acho que a gente poderia ter mais tempo para poder fazer isso, né? Eu vou dar até a dica para as pessoas procurarem materiais que a própria Renata tem colocado na rede com essa questão. Até porque eu quero te perguntar uma outra coisa agora aqui. Agora vem, ó. Se prepara. LGPD internet é uma combinação complicada ou a gente só está olhando o que está na rede, o que é físico as pessoas esqueceram? Faz sentido isso que eu estou te falando, não? Faz muito sentido o que você está me falando, Assi, porque, veja, quando a gente começa a olhar ao nosso redor e pensar em universo de proteção de dados, primeiro eu quero referir que o Brasil não tem uma cultura de privacidade e proteção de dados. Então, primeira coisa,
né? Você tem, infelizmente, historicamente, a gente não desenvolveu isso. Sim. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio inspirada no GDPR europeu, que, por Ok. sua vez, já tinha uma origem nas diretivas europeias, que, por sua vez, já tinha uma origem histórica. Então, assim, a Europa tem uma cultura de privacidade e proteção de dados que é diferente da brasileira. Uhum. Primeira premissa. Cultura. Segunda, cultura. Cultura. Opa! É? Cultura, Sim. né? E é em todos os níveis isso. Todas as searas. No Sim. Brasil, nós não temos isso. Nós não temos isso. Segunda coisa, quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados e começa a ler o que vem sendo publicado e a ver o que vem sendo dito e falado, aliada à questão do Cambridge Analytica, que também chamou muita atenção e foi positivamente reverberado por conta daquele filme Privacidade Hackeada que está na internet e assim por diante, a gente começa a pensar num modelo de negócio baseado em dados, que existe, vem sendo cada vez mais explorado e, sem sombra de dúvidas, é extremamente relevante. Entretanto, nós temos um histórico de produção de dados e de informações na forma escrita que não pode ser ignorado. E a Lei Geral de Proteção de Dados não é Lei Geral de Proteção de Dados eletrônicos, não é Lei Geral de Proteção de Dados digitais. Sim. Não é. Né? Ela abrange não só aquilo que está no meio digital, mas também aquilo que está no meio físico. Então, você... E assim, eu, como juíza, eu não faço... eu não faço consultoria, eu não estou dentro de empresa, mas cada vez que eu entro num lugar e que eu vejo um arquivo, eu fico pensando assim... eu brinco que esses são os 4 passos para implementação, né? Você... Não, você não tem noção, às vezes é assustador. Assim. Eu falo, o que você faz com essa informação? Eu mando para um monte de gente. Mas qual que é o tempo todo? Será que todo mundo que recebe essa informação pode receber essa informação? As pessoas não estão preparadas para isso. Eu até gravei um ano passado, numa entrevista lá em Joinville, numa TV, foi assim, Lei Geral de Dados de Proteção de Dados Pessoais. Você é o principal fragilidade dos seus dados. Você acessa qualquer coisa, põe seus dados para qualquer coisa, você não sabe nem para onde vai isso. É isso. É Né? isso, é E as isso. pessoas não entendem que é dados pessoais, né? E as empresas também têm que se preparar, quem acessa, quem não acessa. Nós fizemos um trabalho no cliente, e o meu consultor me ligou à noite e falou assim, e aí, você começou por onde? Você começa pelo cadastro, que eu quero saber. Aí ele falou assim, Márcio, exceção a copeira e o cara da segurança, todo mundo acessava a informação. E nós colocamos a TI junto. Vai fechando Claro. para saber quem acessa, por que acessa, e ter uma responsabilidade nisso. Não, e assim, e aí quando a gente fala em cultura de privacidade e proteção de dados, eu gosto de trazer assim, questões muito práticas e muito objetivas. Como, por exemplo, uma que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando e aí eu fui até o cartório conversar com os meus funcionários, na hora eu voltei, na mesa tinha o login e a senha do meu estagiário. E aí, claro, assim, eu sabia, e foi momentâneo, foi uma coisa muito rápida, foi uma gentileza que me fizeram, entende? Foi uma gentileza que me fizeram. E, entretanto, é a coisa da cultura. Sim, sim. É a questão da cultura, ou até mesmo assim, eu fico pensando em impressões. Ah, não vou usar esse papel aqui, vou usar de rascunho. Sim. Usa o verso com a informação. Eu já vi um monte de gente com isso. Interprimindo trabalho de faculdade e do lado tem o balanço da empresa, o contrato. Não, o cara, ainda não, ele põe 2 traços e põe assim, inutilizado. Isso não serve para nada, criatura. Sabe? Então, as coisas. Se eu começar a falar para vocês, você vai falar assim: você está de brincadeira. Você fala, não, você não tem noção que eu vejo por aí. Até que eu brinco
que esse negócio aqui foi inventado pelo demônio para acabar com os caras de segurança da informação. Porque é um tal de tira foto de tela e manda para o cara pelo WhatsApp com dados cadastrais do cliente. Gente, como você faz um troço desse, criatura? É isso. É né? isso. Falta cuidado. Não, é para agilizar o processo. No livro, Controles Internos e Cultura Organizacional, terceira edição, que você ainda não tem. Esse eu não tenho. Esse eu não tenho. Então, eu coloquei lá o negócio assim, agilizar. Né? Então, vou até colocar aqui no banner, como eu coloco. Quando a pessoa me fala agilizar, e a gente fala muito isso, eu sempre peço para ela colocar à frente esse termo aqui, ó. Aí agora eu vou colocar aqui. Ó. Você falou agilizar, por favor, coloque o FR na frente para mim e fale novamente a frase. É isso. É o fragilizar. A gente tem essa questão porque as pessoas não estão entendendo aonde nós estamos situados. Né? Isso é muito bom, hein? Esse fragilizar é muito bom, hein? Fragilizar, porque, agilizou, eu já vou mapear, porque tem alguma coisa que alguém bypassou no processo. Isso é muito bom. Tem que fazer o agilizar. E tem outra coisa bacana também, que eu coloquei no livro, o tal do eu keep, que é um cara que ele lança, aprova, autoriza, concilia e envia. Né? Como que você faz proteção de dados com isso? E agora com a pandemia, que teve empresa que teve que disponibilizar o desktop para o funcionário levar para casa para poder fazer o trabalho. Não, e sem isso política, né? Em lugar nenhum. Não, política nenhum, não tem mapeado em lugar nenhum. Rasga a política, vamos começar um negócio de novo aqui, mas vamos improvisando no caminho e ver o que acontece. Cara, eu não estou preparado, então o pessoal da TI teve alunos meus, professor, você não tem noção, eu não estou nem dormindo. Por quê? O cara está usando um roteador na casa dele, que a senha é o admin, é o usuário admin e senha admin, né? Porque não é o admin, é o admin, porque o cara instalou com a senha padrão da rede, né? Não, até um dos grandes métodos de ataque de roteadores em geral é justamente o fato de que ninguém troca a senha do roteador, né? Eu já vi pessoas fazerem impressoras queimarem, fazendo impressão e por acesso Wi-Fi. Impressora que está para o Wi-Fi. É um DDoS de impressora. Sim. E às vezes faz por farra, só para ver o cara. Claro. Imprime um monte de bobagem. E aí, aproveitando nisso, isso está contemplado no direito digital, as suas ramificações? Será que as pessoas entendem o impacto que essas questões de disponibilidade... Por exemplo, agora, você tem cliente meu, por exemplo, que pediu para eu já mapear processo de home office. Só que aí eu falei para ele assim, você está pensando como? Você está pensando só na questão tecnológica? Peraí, preciso conversar com o seu RH. Porque você tem um processo interno de ginástica laboral, que você não vai poder mais fazer porque o cara está na casa dele. Você vai criar um vídeo para a pessoa fazer ginástica na casa dele? É isso, é verdade, claro. Cadeira, ela tem que ter uma cadeira preparada para as ergonomia. Né? E aí, me ajuda um pouquinho só para dar uma luz para esse povo, apesar que, na realidade, aqui nós estamos dando só um farolete, né? Porque se der a luz toda... Vamos passar a semana falando isso, é capaz de... Aquilo que eu falei assim, pessoas tímidas, introvertidas, fechadas, pouco comunicativas. Só para aproveitar, um exemplo para você. Tem um caso que eu vou te contar aqui, que o cara exigiu que o funcionário abrisse a câmera às 8 da manhã e ficasse em frente a ela até às 5 horas da tarde, para monitorar se ele está trabalhando ou não. Eu falei, amigão, põe biometria na porta da casa dele, porque ele coloca a hora que entrou para o trabalho, a hora que sai para café. Não, as pessoas não estão entendendo. Daqui a um tempo você vai ver essa pandemia, a quantidade de casos, de ações que vão acontecer por abuso e exagero. Eu falei, se eu tiver que monitorar um consultor meu desse jeito, eu mando ele embora, porque ele não merece trabalhar comigo. A verdade é que a gente começa a perceber que o uso dos espaços para trabalho tem uma finalidade diferente que vai muito além do próprio trabalho. Mas essa é uma discussão assim, que, na verdade,
ela é muito mais uma opinião pessoal do que algo fundado em ciência, então até nem vou entrar muito nisso. Mas a questão do direito digital e suas ramificações, a gente tem que pensar o seguinte, né? Nós estamos tratando com um meio diferente agora. E cada vez mais, que está cada vez mais permeado na nossa vida. Quando a internet começou, ela era tida como terra sem lei, né? As pessoas pensavam que elas podiam fazer o que elas quisessem na internet, que elas não seriam punidas, que elas não seriam repreendidas e assim por diante. E isso mudou. As pessoas hoje em dia estão cientes de que existem certos limites que elas não podem ultrapassar na internet, porque elas podem sim ser responsabilizadas por aquilo. E mais, a gente começa a perceber que a internet tem um alcance que o meio físico não tinha. Sim. Então começam a surgir também outras formas de punição de natureza reputacional, Sim. que são muito mais comuns no meio digital do que no meio físico. Né? Então, por exemplo, uma sentença minha que antes estava restrita ao processo e que eventualmente poderia estabelecer uma punição e assim por diante, mas é um documento público. Ok. Hoje em dia ela tem um alcance a qualquer pessoa que fizer uma busca na internet. Sim. Né? Então, até aí trazendo aqui para a gente, para a nossa realidade, para a nossa preocupação com relação à governança, compliance, controles e assim por diante, isso mostra como a prevenção ela acaba se tornando muito mais importante no meio digital. Porque a velocidade do meio digital ela é muito mais rápida. Sim. Né? E a própria questão reputacional também acaba sendo muito mais ampla. Sim. Então, quando a gente pensa em prevenção, e quando a gente pensa em fluxo de trabalho, em processos, e a gente pensa em cultura. Ai, vou morrer trabalhando com isso. Mas e é cada vez mais importante. Sim. É cada vez mais importante, porque um vazamento tem é rastro de pólvora. Sim. Sim. É rastro de pólvora. Verdade, isso é por isso que eu estou falando, por isso que eu falo muito do agilizar. O agilizar, você acaba fragilizando os seus processos internos, né? E Exatamente. isso é o essencial, porque assim, isso que você está falando é muito importante, porque assim, às vezes as empresas elas não entendem que você está criando regra para a sua própria segurança, né? Exato. Né? Ah, os documentos, não, cara, é para a sua própria segurança, procedimentos, né? Política, evidências, nós falamos muito na gravação que eu fiz com o Neifer, né? Sobre evidências, né? Até brinquei com ele, que assim, toda vez que fala de evidências, a Roberta, o Pato fala muito comigo, professor, quando eu faço auditoria, eu fico cobrando evidência, controle interno, eu não acho, né? Eu falei assim, Roberta, eu estou começando a colocar nos meus clientes, Roberta Miranda, Chitãozinho e Chororó cantando evidências, porque os caras entenderam o que é evidência. É. Porque isso é uma coisa essencial, entendeu, Renata? Por isso que eu fiz questão de perguntar para você isso, porque assim, as pessoas não entendem que o direito digital ele está documentado em algum lugar e ele tem que ser respeitado. Não, com certeza. E outra, o direito digital ele ressignifica vários outros ramos do direito. Então, quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados nem entrou em vigor ainda. Sim. E 60% Porém, das empresas ainda não tem nada implementado. E isso para começar agora em agosto, hein? Né? então, exatamente, ela não entrou em vigor, mas se você acessar o PROCON, já tem um lugar lá para falar sobre questão de dados. Com base no quê? No Código de Defesa do Consumidor. Quando você pensa na Lei de Acesso à Informação, ela também abrange essa informação, ela passa a abranger isso. Quando você vê uma discussão como a que houve eu não me lembro o número da ação direta de inconstitucionalidade, mas quando a ministra Rosa Weber
veda o compartilhamento de dados com o IBGE para a realização do censo, de dados de empresas de telefonia com o IBGE, para a realização do censo, utilizando um conjunto de princípios referentes à proteção de dados, na verdade, a gente está ressignificando todo o ordenamento jurídico anterior. Então, as fontes conversam entre si. Sim. Então, assim, não adianta ignorar. Não adianta ignorar. E até aproveitando isso, por exemplo, nós temos um problema sério com a questão de tecnologia. Por exemplo, a nossa legislação trabalhista não está preparada para atender os profissionais de TI, né? Que tem um jeito diferente de fazer o trabalho, e assim, ela não está contemplada essa questão do home office, teletrabalho, olha só, né? E é engraçado que o meu livro de gestão de riscos, no último capítulo do livro, eu coloquei alguns artigos meus, e eu falei assim, o futuro do compliance de TI, lá em 2009, falando sobre home office, teletrabalho, legislação trabalhista, que é tudo que nós estamos passando agora de novo. Eu já tinha avisado ao conservador assim que ser tratado. Quer ver um exemplo? Eventualmente, as empresas podem ter os computadores bloqueados para inserção de pendrive e cópia de arquivos. Ok. Manda todo mundo para casa. Acabou. A tela do sistema aberta, com pessoas passando. Da família, mas não importa. Mesa limpa, entendeu? A política de mesa limpa. Ainda bem que nós estamos só olhando essa parte aqui, porque onde eu estou tem uma pizza aqui do lado e um bolo de chocolate. Então, eu estou com a porta fechada, senão teria um gato passando aqui. Mas isso é um tipo de informação que daqui a pouco meus filhos acordam, some, entendeu? Essa informação vai ser consumida. Vai ser consumida, Mas essa é uma preocupação, sim, porque as pessoas não entendem essa questão, né? E é muito preocupante isso, porque, assim, eu tô aqui já com o coração partido, né? Porque, assim, se a gente bobear aqui, a gente não termina nunca mais, porque muita questões para ser tratada, né? Mas, assim, é importante que as pessoas entendam que essa questão do direito digital, como a gente falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem o digital, aquilo que é físico se torna digital, e aquilo que se mantém físico. Exato. E aí, quando as pessoas me perguntam, mas blockchain é tudo transparente, então é incompatível com proteção de dados. Assim, não, peraí. Então, até um pedaço de papel é incompatível com a Lei Geral de Proteção de Dados, se você fizer mau uso dele. Sim. Exatamente. Então, peraí. Então, calma. Né? Muita calma nessa hora, vamos... mas, assim, por outro lado, também, eu vejo com muito bons olhos a chegada da Lei Geral de Proteção de Dados, porque está forçando as empresas a olharem para os seus processos. Sim. Que isso era uma coisa que acontecia em larga escala, num nível de empresa que, até então, assim, eram empresas que sempre estavam preocupadas com compliance. Sim. Mas hoje todo mundo tem que estar preocupado com o fluxo. O controle disso, né? E isso é super importante. Isso é fundamental. E assim, eu não estou falando só sobre proteção de dados. Sim. Entende? Aí você tem que começar a pensar sobre todas as relações que são estabelecidas, porque você para e olha para aquele fluxo de uma maneira franca, e aí você começa a perceber, será que eu tenho um conflito de interesse aqui? Nossa, nem fala de conflito de interesse, que isso me dá até batimento cardíaco, porque as pessoas não entendem. O conflito de interesse, assim, alguém está se beneficiando disso, é um conflito. Quando sou eu, não é. Então, às vezes, acontece muito isso também. É uma mudança de postura, né? Das pessoas terem uma conduta diferente, né? Até falei outro dia no evento, assim, resumam para mim conduta e ética em uma única palavra. Aí o povo começa a falar qualquer coisa, assim, vou dar uma força, começa com H e termina com tidade. Honestidade, isso, que a pessoa que é honesta, ela vai ter conduta, tem ética. Só que tem uma coisa que está embutida atrás disso que ninguém vê, é o caráter. Exato. Quando você está sozinho. E não tem ninguém olhando, quem você é, né?
Quem Exatamente. você é quando ninguém está olhando? Né? E é Né? uma das coisas que a gente trabalha o tempo todo, e é uma coisa assim que não tem lei no mundo que vai conseguir, né, Não, determinar esse padrão. Não adianta. não, na verdade, as leis elas estabelecem critérios e elas só funcionam se houver realmente uma boa vontade e um interesse de todos em cooperarem com aquele conteúdo legislativo, Sim. né? Eu, as pessoas criticam as sanções e assim por diante, mas será que se não houvesse um risco para o negócio, né? Porque afinal de contas o GDPR exige uma legislação de proteção de dados para que Uhum. seja possível negociar. Se não houvesse um risco para os negócios e não houvesse um conjunto de sanções que fossem assustadoras, será que as Sim. pessoas estariam tão preocupadas com a Lei Geral de Proteção de Dados? Não. Não, infelizmente, só tem quando mexe no bolso, o povo se preocupa. Enquanto não mexe no bolso, ninguém faz nada, né? Entendeu? Então, assim, infelizmente, às vezes, o meio de educação vem por uma via transversa, Sim. mas acaba funcionando. E cá entre nós, aproveitando, você não precisa falar nada, só escuta que eu vou falar aqui. Conversando com alguns colegas, com aquele seu parecer sobre a questão de utilização das imagens no metrô, né? O teu parecer naquele processo, a maioria da pessoa fala assim, foi uma verdadeira aula de proteção de dados, de segurança. Fala assim, gente, desculpa, quem sabe faz ao vivo e ainda escreve para as pessoas lerem, né? Porque é essa questão primordial, o entendimento. Quando a pessoa tem um entendimento, né? E às vezes, lógico, você usou termos técnicos, eu sei, eu já fui perito judicial, sei como que funciona, mas qualquer pessoa com um pouco de entendimento lê aquilo e fala assim, entendi o que está acontecendo aqui, né? Obrigada. Então, falei, eu tenho que falar o quê? Eu tenho que agradecer, porque a gente ainda recebe um negócio que é um processo e vem seguido de uma aula dentro do parecer. Falei, desculpa, né, meu amigo? Se o cara for que não entendeu o que está escrito aqui, você desiste, vai trabalhar com outra coisa. Mas é uma das coisas que faz a gente ser seu fã, né? Ah, Entendeu? É obrigada. o que vale a pena, porque assim, a gente gosta muito, eu adoro, né, essas questões, a gente teve oportunidade. Outro dia eu falei outro dia na gravação com o Neifer, vou falar aqui também. A Roberta nos colocou frente a frente, né? Que a gente só se conhecia pela rede. Eu sou eternamente grata, Roberta, por isso. Nós falamos isso também com o Neifer, né? Porque no evento do LMA Summit a gente se encontrou, né? E tivemos a oportunidade de ouvir um ao outro Foi. presencialmente conversar, coisa que a gente só pela rede, né? Uhum. Então, a Roberta proporcionou para a gente um novo hall de amizades, né? Que foi fantástico e eu só tenho a agradecer por isso. E eu queria que você agora, né, aproveitando aqui, desse o seu parecer final, né, desse a sua, como eu não vou lembrar o termo agora, você desse a sua conclusão, né, Uhum. na questão aqui e ficou aquele gostinho de quero mais, né? Olha, eu só tenho a agradecer. Primeiro a Roberta, né? Quem não conhece a Roberta, porque a gente chama de Roberta porque ela é nossa amiga, né? Sim. Mas é a doutora Roberta Volpato Ranoff. A Roberta foi minha aluna, e eu falo isso assim com orgulho. E minha também, ela falou disso que eu não lembrava, assim, Roberta. Desculpa, eu deve estar com Alzheimer, porque eu não lembrei, que ela fez na Sampoa, aqui em São Paulo. Né? Assim, eu falo disso com orgulho imenso, porque é espetacular a gente poder ver uma pessoa que cresceu tanto Sim, e é uma profissional tão íntegra, tão competente, tão dedicada e que sim. me enche de orgulho. E a Roberta, no passado, fez o evento LMA Summit, em outubro, no Costão Santinho, que foi um evento extraordinário, Um dos melhores que eu já participei. extraordinário, e eu não tenho palavras para agradecer por ela nos ter finalmente apresentado pessoalmente, né? Porque, enfim, tudo que a Roberta sempre falou,
de você, professor, e agora eu vou me dirigir a você como professor, porque... Né? A Roberta está Porque mais complementar. A Roberta foi convidada. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Peraí, volta aqui. Aqui. Sim, a Né? Roberta. Porque você é uma pessoa com conhecimento tão profundo, tão sólido, tão consolidado, uma carreira tão destacada, tão respeitada, e ainda tem uma generosidade sem tamanho em compartilhar tudo isso com a gente. Então, muito, muito obrigada por me receber nesse espaço. Para mim foi uma honra. Uma honra. Imagina para mim. E conte comigo sempre. As portas, né? Por favor, faça contato. A agenda é enrolada, já sabe, mas a gente dá um jeito. Sim. E eu estou sempre à disposição, professor. Muito, muito, muito obrigada por ter me recebido aqui. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo. Se tiverem alguma dúvida, vocês me encontram no @RenataB ou no @encarregato no Instagram. Ok. Então, deixa eu ver como é que é. Eu vou colocar aqui, porque tem umas coisas, né? Como é que é? Eu vou colocar no chat, @RenataB. No chat aqui, que eu já coloco aqui pro e @encarregato. O encarregato é um perfil de privacidade e proteção de dados. Também tem blockchain, com fotos de gatinho. Ah, tá. Opa! Olha o que eu fiz. Eu mandei de volta. Tem um problema técnico aqui, né? Essa pecinha que fica entre o teclado, né? Aqui, ó. Eu vou deixar agora até aqui facilitando, ó. Isso. Ó, tá aqui, para quem quer, Se alguém tiver alguma dúvida. Encarregato, gostei disso aqui, né? Você sabe que, às vezes, você coloca as fotos, né, do gato aí, eu tenho colocado no meu Instagram a foto do meu cachorro, que o meu cachorro descobriu ontem. Então, ele descobriu que eu existo, né? Porque eu brincava que, assim, eu estava viajando tanto que o meu cachorro não me reconhecia mais. Então, agora, com a pandemia, nós estamos convivendo aqui. Então, ele está bem próximo, a gente está bem, né? E, assim, ele fica do meu lado. Às vezes, eu estou aqui trabalhando, está aqui do meu lado. E, às vezes, eu ponho lá para frente do quintal para ele latir um pouco, porque ele parece um gato. Ele fica roçando na minha perna. Eu falei, menino, você é um cachorro. Bonitinho. A gente viaja muito, então, às vezes, até meus filhos não me reconhecem, né? Então, eu tenho que mandar a foto, eu sou seu pai, tal, brincadeira. Foi na época que eu trabalhava em auditoria, né? Mas, Renata, eu quero agradecer você demais pela sua obrigada. Gente, se vocês quiserem, também põe no LinkedIn, né? Procura lá Renata Baião, vocês vão achar ela no LinkedIn. Isso. Tá? Ela tá lá. Tá? Às vezes, quando a gente consegue, nesse ínterim, seguir, fazer tudo isso, mas eu quero te agradecer demais. Gente, foi mais um Marcos Assi Convida. Eu estou, assim, emocionado, porque às vezes a gente não tem noção até onde chega os trabalhos da gente, e o seu trabalho também é muito reconhecido por todo mundo, vocês viram aí tanto lugar que ela está palestrando, né? E, então, mais uma vez, obrigado. Quem quiser conhecer mais, tem que fazer nosso MBA em pós-graduação, que aí vão conhecer melhor, né? Espero que... Eu acho que esse ainda vai ser online, né? Acho que sim. Passar das questões, né? Mas a gente vai se encontrando por aqui. Eu quero te agradecer demais, tá? Pela oportunidade. Gente, um beijo. Ó, semana que vem tem mais novidades. Nós estamos trazendo mais alguns amigos para falar de vários assuntos. E, ó, muito obrigado. Fica comigo aqui um pouquinho, que a gente já encerra aqui. Gente, vocês tiveram aqui a presença de Renata Baião, nossa juíza de direito. Por exemplo, eu chamo ela de Renata porque é amiga agora, entendeu? Né? Porque senão tem que ser excelentíssima, essas coisas todas. Eu já aprendi, porque eu já fui perito, então se você chegar no juiz e chamar por nome, você está morto, né? Então, excelentíssimo, né? Porque eu já passei por essas questões porque eu era perito contábil, né? Foi assim que eu aprendi prevenção à fraude, porque eu fiz tanta coisa. Muito bem.
Muito bem. Em que eu me especializei, mas faz parte do show. Obrigado de coração. Um beijo a Obrigada, todos. professor. Obrigada. Aproveitando agora meu momento youtuber, né? Dê o seu like, compartilhe. Se você quiser alguma informação, coloca nos comentários, eu entro em contato com ela. Pergunto para ela se tiver alguma dúvida, mas ela já colocou o Instagram, tem o LinkedIn. Desculpa, se você não achar, eu achei tudo aquilo no começo da apresentação, imagina, hein? Internet é bom para isso, porque uns anos atrás eu não acharia nada, tinha que pedir. É verdade, é verdade. Faz parte do processo. Ó, um beijo no teu coração e muito obrigado.